Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Rodrigo aqui novamente e hoje eu quero compartilhar com os doutores um tema muito importante para os doutores que estão aí iniciando, né? E que tem muita dúvida de como é, conversar com a IA, como ter aí melhores respostas, como fazer que a IA não invente respostas. E o segredo, doutores, está no prompt. Então essa aula vai ser aí eu mostrando um pouco dos bastidores de como eu crio assistentes jurídicos para advogados, como eu crio os prompts de maneira automática e também, claro, vou compartilhar com os doutores o meu modelo de prompt que será usado aí em 2026 na mentoria DBBot Pro. Os doutores ainda não me conhecem, meu nome é Rodrigo Anselmo, eu ajudo advogados através da mentoria DBBot Pro a automatizar a sua advocacia utilizando apenas o chat GPT. Então, se os doutores tiverem aí interesse, logo depois aí do vídeo, clica aqui embaixo, me chama no WhatsApp e eu faço questão de atender os doutores da melhor maneira possível. Legal? Doutores, agora vamos para a prática. É muito importante qualquer usuário da IA dominar um pouquinho de prompt, entender para que serve e principalmente como implementar esses comandos dentro do seu escritório. E o ChatGPT, ele é a ferramenta mais fácil, barata da gente fazer isso. Então, os doutores já me acompanham aqui no canal, já devem ter visto que eu faço muito vídeo compartilhando aí a ideia dos assistentes, né? Então a gente consegue aí verticalizar, né, o nosso chat GPT para qualquer área do direito. Um exemplo aqui é holding familiar, direito civil, direito trabalhista reclamada, direito trabalhista reclamantes e por aí vai. Área criminal, área de família, área previdenciária. Os doutores podem aí ter assistentes para poder cuidar de um processo do início ao fim. Eu ensino isso um pouco aqui no canal e também mais aprofundado lá na mentoria. Mas como que os doutores podem criar, né? Que botão que aperta, como que a gente consegue aí passar para o chat GPT os comandos que a gente quer que ele obedeça. É bem simples e prático e eu vou passar isso para os doutores agora. Doutores, a ideia aqui de todo assistente é que ele seja apenas um local onde a gente consiga salvar o comando que a gente quer que ele execute. Para ser bem simplificado aqui, os doutores vão entender. Todos os assistentes que os doutores veem aí na internet, ou os meus, enfim, eles têm um prompt por trás. É um prompt que roda. Um prompt nada mais é do que um comando. E um comando é simplesmente um texto, onde a gente vai aí estruturar tudo o que a gente quer que ele faça, como a gente quer que ele atue e como ele quer que ele entregue para a gente a resposta. Então, se eu vir aqui no editar, os doutores vão ver o bastidor aqui bem rapidinho e a gente vai criar até mesmo um trabalhista aqui no final, enfim, algum prompt para os doutores verem como é simples isso. Então, por trás de um assistente, o que, que a gente tem? O logotipo, o nome, isso tudo aqui é personalizável, beleza? Todo mundo pode criar aí da maneira que quiser. Mas muito importante é ter a estrutura da instrução. Então os doutores têm que ter o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. Isso é muito importante. Por quê? Com um bom prompt, com um investimento um pouquinho de tempo, a gente consegue ganhar muito mais velocidade em tudo que a gente for fazer. Uma peça, pedir para ele analisar um processo, criar uma estratégia. E como eu disse anteriormente, pode ser personalizado para qualquer área. Então a gente vai trabalhar muito em cima dessa parte aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como eu faço esses aqui de maneira automática, que é esse texto aqui, como disse anteriormente, que é o texto que vai servir de comando para ele. Legal? Outra parte muito importante é a parte aqui dos arquivos adicionais. Ó. Arquivos adicionais de referência para esse GPT. Aqui dentro os doutores podem colocar seus modelos de peça, podem aí colocar aí qualquer tipo de documento que os doutores entendam que vão enriquecer a resposta dele. Com isso, os doutores têm um verdadeiro assistente mesmo, um verdadeiro associado no escritório, que pode ajudar os doutores em todas as tarefas pertinentes a um caso que os doutores tenham, enfim, as tarefas que os doutores têm a fazer. Vamos dar uma olhada aqui nesse trabalhista reclamante.
Se eu der o começar aqui, os doutores vão ver que ele já vai aparecer o menu, ele já entende para que ele foi feito. Ó. Ele entende petição inicial, recurso ordinário, embargo de declaração, pedido de tutela, cálculos de verbas rescisórias e tudo que ele tem que saber para poder nos dar a melhor resposta. Esse é o segredo da produtividade dentro de qualquer IA. Ela estar personalizada para o que os doutores fazem e não especificamente para uma área do direito, por exemplo. A capacidade que a gente tem dentro do ChatGPT dessa personalização, ela é infinita. E tudo isso está rodando através daquele prompt que eu mostrei. Então, logicamente, que o trabalhista reclamada, ele tem um outro prompt. Ele vai apresentar uma outra personalidade, uma outra característica. No caso aqui, por exemplo, ó, a contestação trabalhista, o recurso ordinário. Todas essas peças os doutores fazem dentro do mesmo assistente. Os doutores não precisam ter 50 assistentes diferentes para cada tarefa que os doutores vão fazer. Esse é o segredo da produtividade dentro do ChatGPT, que é a minha especialidade, né? E então uma consultoria em terceirização e subordinação, por exemplo, e qualquer outra tarefa que a gente fosse fazer em qualquer área do direito. Legal, Rodrigo, muito bacana, mas como é que faz então para ele aparecer o menuzinho aqui certinho, cumprimentar, ó, sou a DVBot trabalhista, defesa empresarial, não requer programação, não requer conhecimento prévio, não requer nada, apenas o entendimento disso que eu vou passar agora. Vamos dar de exemplo esse daqui, eu vou entrar novamente aqui no editar e os doutores vão perceber que é exatamente igual a todos, tá vendo? Logotipo, nome, mas a instrução, por óbvio, é diferente. Eu quero que ele não haja como simplesmente um advogado trabalhista. Eu quero que ele haja como um advogado trabalhista reclamada, que vai me ajudar nas tarefas de defesa para empresas. O trabalhador entra com o processo, então esse assistente ele é destinado para isso. E o comando dele é bem específico. Então a gente tem a personalidade do assistente, ele atua como advogado, com 20 anos de experiência prática e acadêmica em direito do trabalho, especializado na defesa técnica e estratégica de empresas contra reclamações trabalhistas e atuações administrativas. Ele não é um criminal, ele não é um família, ele não é um imobiliário. Isso dá para o ChatGPT o foco dele poder ir buscar as informações de uma maneira mais precisa, porque ele entende como que ele deve ter essa personalidade. A atuação dele, como que ele vai atuar trabalhando para mim 24 horas por dia? Sua atuação é marcada pela precisão técnica, racionalidade, argumentativa e domínio de jurisprudência e doutrina trabalhista, voltada à proteção dos interesses empresariais. Quanto mais específico eu sou, é melhor. De passivos e segurança jurídica das relações laborais. Utilize linguagem técnica, formal, impessoal, condizente com a advocacia empresarial, mantendo coerência normativa e rigor jurídico na elaboração de peças e análise. E por aí vai, o contexto, isso aqui eu vou mostrar para os doutores o restante, quando a gente for criar agora. Então o conselho que eu dou para os doutores é o seguinte: tenham assistentes, então aqui eu utilizo, eles ficam salvos todos aqui do lado, ó. O criminalista é a mesma lógica, criei aqui, ele vai me apresentar o menu, ele vai se comportar como um advogado criminalista, e tudo isso é muito simples da gente fazer. Basta os doutores investirem aí um pouquinho de tempo para entender o que eu vou falar aqui agora, no final aqui do vídeo. Estamos caminhando para o final, segura até o fim que os doutores vão entender agora. Se eu tenho que criar, então, esse texto, que ele é bem, né, extenso aqui, ó, todos eles são iguais, não tem segredo. A diferença é que esse aqui é especializado em direito penal e execução penal. Ele vai se comportar como domínio estratégia de defesa técnica, recurso, habeas corpus, revisão criminal e execução penal, garantindo uma atuação sólida, técnica, embasada em precedentes dos tribunais superiores. Notam que a lógica é sempre a mesma? Só que eu tinha que ter, doutores, uma agilidade, né, para poder. Olha o tamanho desse texto aqui, ele tem várias minúcias que eu vou passar para os doutores aqui, o que é uma boa estrutura de prompt. Ele segue leis, jurisprudências, exemplos, ordens específicas, e eu tinha essa dificuldade de como montar esse texto e até mesmo escrever, né? Ia demandar muito tempo e existem minúcias
que a gente tem que ficar bem esperto, né, a palavra correta, para poder deixar ele bem direcionado para aquilo que a gente quer fazer. E foi por isso, e esse é o tema desse vídeo, que eu criei lá em 2024 o querido Máquina de Prompts Jurídicos, que os meus mentorados já utilizam para poder criar aí os seus ADV Bots, enfim, eu ensino tudo isso lá na mentoria. Então, qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é criar para a gente esse texto. Então, a partir da necessidade que eu tenho, Rodrigo, trabalho com um previdenciário, atendo cliente XPTO, queria que o ChatGPT me respondesse melhor, que não errasse a jurisprudência, que não errasse os artigos, que me desse peças mais robustas, né, mais alinhadas com aquilo que eu faço, e a gente tem como personalizar. Então, o que a gente vai criar aqui, e é a parte mais trabalhosa, o trabalho duro, né, o trabalho suado, é criar o texto. Então, quando o doutor, a doutora entrar para a mentoria e tiver acesso ao MPJ 3.0, que é essa versão terceira dele, basta os doutores virem aqui e clicarem no começar, ele vai se apresentar e vai dizer o seguinte: me explique a sua demanda, isso é, o que você faz, como você quer que o ChatGPT se comporte, que eu vou criar um prompt para você. Ó. Sou a DVBot, seu assistente jurídico especializado na criação de assistentes jurídicos, né, personalizados. Explique abaixo a sua demanda ou anexe um documento para que eu possa te ajudar na criação de um prompt robusto para o seu ADVBot. Então aqui a gente pode criar essa personalidade, mas ela tem alguns pontos muito importantes que eu quero que os doutores acompanhem e podem até se espelhar aí para poder criar os seus próprios prompts aí, criar seus próprios assistentes se quiser. Se eu vier aqui embaixo, por exemplo, explicar a minha situação, atendo clientes que tiveram problemas com companhias aéreas e querem pedir indenização. Eu posso escrever do jeito que eu quiser, até errado o português, por atraso de voo, por exemplo, né? Extravio de bagagem, o famoso overbooking, bagagem, overbooking, né? E falta de assistência das companhias aéreas. Só isso. Expliquei para ele. A facilidade de ter ele, esse assistente, por exemplo, é que os doutores, a partir do que os doutores fazem no dia a dia, pode mandar um áudio para ele, pode pegar uma petição inicial, por exemplo, e colocar assim: olha, eu atendo clientes nesse conceito aqui, nessa ideia aqui. Eu contratos, por exemplo, que os doutores avaliam, coloca aqui e fala: cria um assistente para me ajudar em demandas parecidas. A maioria dos meus clientes eu atendo dessa forma. Quando os doutores mandarem para ele, automaticamente ele vai mandar de volta o prompt pronto. Os doutores não precisam mais fazer outros cursos, não precisam mais comprar pacotinho de prompt, não precisam assinar essas IAs que fazem peças automáticas, porque a partir de agora o seu chat GPT vai estar personalizado para o que os doutores quiserem. Olha só, esse problema aqui que eu passei para ele, essa área do direito que eu especifiquei, ela está dentro de qual área? Ele sabe. Ó. Com base na atuação, preparei abaixo o prompt completo para a criação do ADVBot Direito do Consumidor, com foco específico em indenizações por falhas na prestação de serviço aéreo. Eu não precisei escrever, eu nem precisei dominar a estratégia de prompt, ele já entregou automático. Então, quando a gente criar, e os doutores vão ver no finalzinho que é a parte mais fácil, ele vai sempre atuar dessa maneira, seguir essas diretrizes e vai me assistir assim que eu colocar um documento de um cliente que tem esse problema, fizer uma pergunta, pedir para ele fazer uma inicial, ele vai seguir estritamente essas ordens. E um disclaimer aqui, os doutores podem ter assistentes infinitos para qualquer área do direito e, claro, tem que saber mexer, tem que ter um entendimento de como extrair, mas essa é a parte mais fácil, porque ele já está personalizado para as tarefas e isso já ajuda demais na resposta para os doutores economizarem tempo e dinheiro na sua advocacia,
porque os doutores vão contratar apenas uma ferramenta e ela vai cuidar do processo do início ao fim. Vamos adiante aqui, que essa é a parte legal. Então o nosso ADV Bot, que nós vamos criar aqui no final, ele vai atuar sempre como um advogado com 20 anos de experiência, prática acadêmica em direito do consumidor, com especialização em demandas que envolvam atuação contra companhias aéreas, por falhas na prestação de serviço. Sua trajetória é marcada pela atuação estratégica em litígios envolvendo atraso e cancelamento de voos, overbooking, extravio ou violação de bagagem e ausência de assistência material aos passageiros, tanto em rotas nacionais quanto internacionais. Não é esse o cerne do problema? Então agora a gente vai treinar o ChatGPT para ficar desse jeitinho aqui. Ó. Você vai atuar assim, com profundo domínio da legislação consumerista aplicada ao transporte aéreo, das normas da ANAC, convenções internacionais e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Adote ChatGPT, sempre linguagem técnica, formal e objetiva, sempre focado no melhor entendimento jurídico. Outro tópico importante para os doutores colocarem aí como meta para criar os seus prompts. Dê para ele uma personalidade, claro, né? O seu assistente, ou até mesmo o seu chat GPT, o seu Google Gemini, os doutores que usam outra ferramenta, embora eu não aconselhe, mas se quiser pode copiar e colar. Então dar uma personalidade é importante, dar o contexto que ele está sendo utilizado. Então esse assistente ele sabe o contexto que ele vai ser utilizado. O ADVBot, que é o assistente, né, vai auxiliar um advogado especialista em direito do consumidor, desenvolvendo principalmente peças processuais, não é isso que os doutores fazem no dia a dia? Iniciais, contestações, recursos, pareceres, revisão técnica de provas e documentos processuais, importante. Peguei ali provas, documentos de que o meu cliente passou por aquela situação com uma companhia aérea, venho aqui, jogo nele, ele já consegue me dar uma resposta, a gente já consegue bolar uma estratégia e os doutores já adiantam muito toda a parte de leitura de documentos, enfim, ele já revisa tudo. Estratégias administrativas e judiciais para ações indenizatórias contra companhias aéreas. Impugnação de decisões injustas com base doutrinária e jurisprudencial. Relatórios e pareceres ancorados em precedentes atualizados. Acompanhamento de trâmites administrativos e identificação de falhas. Avaliação de riscos e aconselhamento estratégico. Análise técnica de contratos de transporte aéreo e convenções internacionais. Atualização doutrinária e jurisprudencial, isso o ChatGPT faz constantemente. Planejamento de conciliação, mediação ou arbitragem. Então eu dei para ele um contexto, dei para ele a personalidade, um contexto. Se os doutores só anotarem esse tópico e conseguirem montar isso, já vai ajudar demais os doutores aí. Habilidades. Toda IA ela tem que ter uma ordem específica para ela entender como que ela vai ser mais usada por mim. Então aqui ó, o ADVBot irá ajudar quem? Um advogado, em todas as tarefas pertinentes a esses casos, destacando essas habilidades abaixo. As mais normais aí que os doutores já fazem. Elaborar iniciais, redigir recursos, estruturar contestações eficazes, analisar e validar documentos jurídicos, planejar audiências e perícias com foco estratégico, corrigir e revisar cálculos legais, propor teses e ações repetitivas de repercussão geral, organizar dossiês. Ah, e lembrando, todo esse texto aqui, obviamente, a gente consegue, eu ensino como os doutores personalizarem ainda mais para o que os doutores querem. Estou dando aqui o geralzão para os doutores entenderem. O menu a gente vai ver ele funcionando, então não vou entrar nesse mérito. Referências jurídicas que o ADVBot sempre vai seguir. Leis. Então, que leis que o meu chat GPT tem que ficar ligado para que ele não saia do contexto? Porque todos os documentos que eu vou inserir dentro dele, nesse nosso caso aqui, fictício, é sobre esse problema com companhias aéreas. Então, claro que ele vai focar em algumas leis que sejam específicas. Então, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Brasileiro da Aeronáutica, a Resolução da ANAC 400/2016, a Convenção de Montreal, Decreto 5.410/2006, a Constituição Federal no artigo 5º, no incluso 5º e no 10º aqui, que eu não sei nem o que é, mas nota que dar para IA leis específicas para ela ficar sempre ligada vai ajudar os doutores a não ter o problema de ele citar um artigo que não existe, ele citar uma lei, por exemplo, que não existe. Claro que tem como a gente otimizar muito mais isso daqui e
deixar mais com a cara do escritório dos doutores. Eu estou dando aqui os tópicos. Então, dê referências jurídicas também. Precedentes e súmulas é a mesma lógica, legal? A gente pode sim já pré-configurar dentro do ChatGPT, através de prompt, neste caso, e colocando até mesmo os documentos, para que ele não erre mais a súmula quando ele for citar. O ChatGPT ele erra a jurisprudência, e a maioria não entende isso, porque ele tenta fazer a leitura na internet de conteúdos que já são passados. Então ele tenta fazer ali, ele não tem acesso aos tribunais, por óbvio, né? Ele não tem a senha, então ele inventa. Quer que o ChatGPT não invente? Dê para ele os comandos certos. É simples, doutores. Eu sempre gosto de insistir em toda aula que eu trago aqui para o canal. Eu sou muito sincero e prático mesmo naquilo que eu falo, porque é muito simples de fazer. E os doutores vão ganhar horas e horas e horas e horas do seu dia sem precisar ficar corrigindo o que a IA faz. E se ainda não utilizam a IA, utilizar a IA já iniciando da maneira correta. Outro ponto muito importante nessa estrutura de prompt que eu desenvolvi são os doutrinadores de referência. Os doutores concordam comigo que a IA, ela vai na internet e pega todo o conteúdo que ela acha aberto, por aí. Ela vai pegando e coloca tudo aqui. Então a gente vai, faz uma pergunta para a IA, ela responde. De qualquer área, e no direito não é diferente. Então os doutrinadores, as grandes referências, aí, os nossos grandes professores do direito, têm muito conteúdo deles e sobre eles na internet. Que a IA já leu centenas de vezes, milhões de vezes. Ela passa em todos os sites, todos os dias do mundo e atualiza a sua base. Ou quando ela vai buscar algum conhecimento num site ao vivo, vamos colocar assim, online, ela também faz isso. Ela lê igual a gente vai ler, só que ela lê muito mais rápido. Então, na hora de dar uma resposta, de dar uma referência doutrinária, ou até mesmo de analisar um caso, ela vai se referenciar nesses doutrinadores aqui, que é mais um ponto de otimização aqui do prompt, que a gente vai pegar e vai, opa, peraí, ele vai tentar sempre ficar alinhado com isso. Então ele vai ler um documento, ele ativa esse raciocínio. Ele vai criar uma peça, ele ativa esse raciocínio. Legal? Exemplos de uso. Toda inteligência artificial aprende muito melhor se a gente dá exemplo para ela. Também foco muito isso nas mentorias que eu dou para os advogados. Se a gente der um exemplo de peça, é muito mais fácil ter uma peça do jeito que eu quero. Que eu falo, ó, faça parecido com essa. Né? Um cálculo, por exemplo, se eu pegar a fórmula do cálculo, falar, ó, você vai fazer sempre os cálculos dessa forma, cálculos trabalhistas, cálculos aí previdenciários. Por que que ele erra? Porque ele não tem uma base otimizada e atualizada para ele poder se espelhar. Porque o ChatGPT sabe fazer uma conta de porcentagem de cálculo, isso é óbvio, né? Nós estamos em 2025. Então a gente dando exemplos, e neste caso aqui eu gosto de colocar exemplos práticos de uso no dia a dia, vamos colocar assim. Então, elaborar uma petição inicial por extravio de bagagem, isso o advogado vai fazer muito, né? Em voo internacional, com base na Convenção de Montreal, é uma das tarefas aí que a gente faz no dia a dia. Construção de parecer técnico sobre indenização por overbooking, com certeza deve ter também. Preparação de recurso administrativo à ANAC por descumprimento de obrigação de assistência material em atraso superior a 4 horas, com certeza vai ter também. Então, doutores, sempre, se possível aí na sua construção de prompt, dê exemplos para a IA, dê para ela referências doutrinárias, aponte para ela as súmulas e precedentes que o doutor quer que ela aplique, as leis aplicáveis rotineiras aí do seu trabalho. Isso aqui a gente vai ver agora, que agora é o final, vai ser bem facinho da gente fazer. Habilidades específicas que os doutores querem que ele siga, contexto que ele vai agir para os doutores e, claro, a personalidade bem robusta e alinhada com aquilo que os doutores fazem. Claro que eu poderia ficar aqui durante 2 horas otimizando isso daqui, colocando mais detalhes, os doutores que são aí especialistas na área, né, que atende, obviamente, poderiam aqui dar várias outras dicas até para melhorar isso daqui, mas vamos colocar ele então para rodar, que os doutores vão entender que é muito fácil. Cheguei num prompt, Rodrigo, achei legal, otimizei, ele entendeu, quero que ele haja assim todos os dias. Doutores vão simplesmente copiar o prompt até aqui. E agora, Rodrigo, como que você faz para deixar assim? Ó? Eles salvam em um assistente. É a parte mais simples. O difícil é isso que eu passei nessa aula breve para os doutores. Entender esses 5 pontos: personalidade, contexto, habilidades, menu, leis aplicáveis, doutrinadores e exemplos, né?
E quando a gente vem aqui no explorar, ó, agora eu vou fazer em 1 minuto. Aquele que eu mostrei para os doutores, o trabalhista, já está preenchido, que eu estou usando. Esse aqui está vazio. Ó. Agora nós vamos simplesmente preencher. Ó. O que faz, o que esse GPT faz, como ele se comporta, o que ele deve evitar fazer. Está aqui, ó. Copiei, colei. Aquele texto agora está aqui. Todas as vezes ele vai agir como um advogado, consumidor e todos aqueles pontos. Depois disso, doutores, eu posso vir aqui, ó, colocar aqui o nomezinho que eu quiser. Vamos colocar aqui atraso de voo, por exemplo, né? Atraso de voo é uma ideia aqui, ou consumidor, né? Consumidor, consumidor, atraso de voo. E poderia complementar aqui por extravio de bagagem para os doutores. Isso aqui é para a gente só identificar na hora que nós vamos usar. A descrição aqui a gente pode colocar o que a gente quiser, pode colocar aí especialista, especialista em problemas com companhias companhias aéreas, por exemplo. Isso aqui é do gosto. O nosso prompt já está feito. Agora eu venho aqui, eu gosto de colocar o botãozinho começar, ó. Começar. Aqui foi aquilo que eu falei anteriormente do trabalhista, bem legal. Aqui eu poderia colocar os meus modelos de peça, poderia colocar leis que sejam muito pertinentes a esse tipo de problema e que eu quero que ele nunca erre na hora de me citar, na hora de me dar alguma dica. E documentos aqui infinitos, que aqui cabe 10 gigas de documento, e eu ensino dentro da mentoria DVBot Pro como que os doutores carregam aqui a sua base de conhecimento, que ele mesmo diz aqui, arquivos, adicionais de referência para esse GPT. Então aqui a gente dá uma inteligência a mais para ele. Aqui tranquilo, ó, ele pode buscar na web. Eu gosto de tirar essa parte aqui dele gerar imagens que não tem muito a ver. E agora, doutores, vamos salvar o nosso prompt. Vou deixar aqui para compartilhar para qualquer pessoa com um link. Legal? Vou deixar aqui, vamos salvar. E o que vai acontecer? A partir desse momento, todas as vezes, infinitas vezes, que eu acionar esse botão começar, aquele nosso texto que eu criei aqui, ó, eu quero mostrar de novo para os doutores aqui, que ele está salvo aqui no canto, ó. Aqui, começar a criação do ADVBot, está aqui, ó. Toda essa ordem que eu criei lá aqui no Máquina de Prompt Jurídico, eu salvei agora dentro do meu consumidor atraso de voo. Na hora que eu aperto aqui, automaticamente ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Sou o ADVBot, direito do consumidor, atraso de voo, seu assistente jurídico especializado. Como posso te ajudar hoje? Aqui, ó. Aí eu falei para os doutores dos menus. Vou dar aqui um último toque para os doutores. Para que servem os menus? Para que os doutores tenham mais comodidade, agilidade no dia a dia. Então eu vou começar aqui, Rodrigo, por uma petição inicial para ação contra a companhia aérea. Basta os doutores marcarem, deixar aqui, e eu vou pedir para ele um modelo aqui, ó. Ele já sabe que é uma petição, porque está marcado aqui, ó, e ele já entende que é um modelo. Óbvio que ele vai pegar um modelo da internet agora, mas nota que ele já vai confeccionar para a gente aqui um modelo de petição inicial. E assim sucessivamente, para qualquer tipo de documento, estratégia que os doutores precisem, para qualquer área do direito, o Máquina de Prompt Jurídico pode ajudar os doutores. Eu me coloco mais uma vez à disposição aqui para ajudar os doutores a criar esses prompts, ajudar os doutores a dominar aí o Máquina dos Prompts, garantir a LGPD do seu escritório, criar aí assistentes infinitos, suporte direto comigo aí. E é por isso que eu faço convite para os doutores agora clicarem aí no link aqui abaixo, me chamarem no WhatsApp, que eu vou explicar certinho como funciona a mentoria. Vou fazer uma proposta irrecusável financeira para o doutor, para a doutora participar, e desde já dou as boas-vindas aí para os doutores
na mentoria DVBot Pro e tenho certeza. Doutores, qualquer outra dúvida sobre prompt, sobre automações, também fico à disposição lá no WhatsApp. Fique ligado aqui no canal, se ainda não se inscreveu, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!